Então a gente inicia mais um estudo, mediunidade, continuando o livro dos médiuns, capítulo 21, da influência do meio. Então, como é que a gente faz aqui? Deixa eu ver, tem 3, 4... Cada um lê um item. Quando for pergunta, cada um lê 2. Então começa para nós, Chico, por favor. Da influência do meio. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Resposta: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Vamos lá, continuar para a gente entender. Vai lá. Segunda pergunta: não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Resposta: podem, quando julgam conveniente e conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Já o dissemos, os espíritos mais elevados se comunicam às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos ao fato. Bárbara, lê para nós a terceira. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Os espíritos superiores não vão às reuniões nas quais sabem que a presença deles é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, de boa mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos onde domina a ironia. Em tais meios, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Quarta pergunta. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Não, algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitarem os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos como estouvados numa assembleia de gente ponderável. Bom, até aqui dá para a gente pegar bastante coisa. Então, primeira pergunta. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência? Então ele responde assim: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então o meio tem uma influência sim. O principal que influencia do meio seria a intenção das pessoas que estão naquele ambiente. Então não é assim uma casa mal assombrada ou uma casa que fala que moram espíritos necessitados ou espíritos trevosos. Até porque o próprio Kardec visitou com os médiuns várias casas, inclusive para poder... Várias casas que eram consideradas mal assombradas, que no céu e inferno tem. E nessas casas eles ajudavam os espíritos que porventura estavam ali, estavam presos à casa ou em alguma situação nesse sentido. Mas não é um meio físico, inclusive tem um capítulo só sobre isso, né? Que não é um meio físico que atrai os espíritos, né? Existe esse caso de resgates e tudo mais, mas o que atrai os espíritos são as pessoas que estão nesse meio. E se são pessoas que têm uma sintonia para espíritos malévolos, então vão surgir esses espíritos. Se for pessoas querendo brincar, vão surgir espíritos zombeteiros. Se for pessoas querendo, igual que fala ali, estudiosos, cientistas, querendo que prove para ele
que na codificação fala? Que não é a gente, não é eles que tem que provar para a gente. É a gente que precisa estar em condição de merecer ter o contato com essas situações naturais. Então, o que acontece quando aparecem esses cientistas orgulhosos que prova para ele que os espíritos existem? Vão aparecer ali os espíritos zombeteiros. A não ser, igual na codificação, existiam pessoas sérias que queriam, não era só por conta de fazer experiências, mas eles queriam entender e queriam estudar era um fim útil. Então, quando tem esse fim útil, aí a espiritualidade superior, ela permite, igual, para ter a codificação, o Kardec, ele descobriu através das mesas girantes, e aí ele não foi com aquele sentimento de curiosidade, e nem de... mas ele queria entender o processo, compreender o funcionamento, e a partir daí os espíritos falaram para ele que ele tinha uma missão, né, de codificar, e a partir daí ele codificou o espiritismo na base de um sistema, né? Então, ele utilizou métodos científicos, mas assim, é diferente quando pessoas, igual fala aqui, cadê aqui? Nos meios instruídos onde domina a ironia. Então, a pessoa vai, mas ela já vai com aquela intenção de subestimar, de falar, eu vou lá para provar que isso é uma farsa, entendeu? Não está lá para tentar, numa posição de humildade, deixa eu ir lá aprender, deixa eu ir lá ver se tem alguma coisa que pode me acrescentar. Agora, quando tem esse olhar de humildade, de aprendizado, aí eles permitem, mas mesmo assim, a gente sabe que as comunicações que envolvem batida, envolvem efeito físico, não são os espíritos superiores que fazem diretamente. Eles se utilizam de um espírito mais apegado à matéria, porque é só o espírito mais apegado à matéria que vai conseguir realizar aquele fenômeno de efeito físico, porque ele tem uma ligação maior com a matéria, entendeu? Então, eles se utilizam desses espíritos, mas aí esses espíritos ficam à mercê, eles ficam sujeitos aos espíritos superiores, vão fazer o que os espíritos superiores pedir. É como se fosse uma autoridade moral irresistível, eles não conseguem sair fora daquela influência. Então, eles são como se fosse... de forma compulsória, fazer aquilo que eles estão pedindo. Então, isso acontece. E os espíritos superiores agem de forma indireta, né? Porque eles coordenam, e se precisa um espírito mais apegado à matéria para realizar um fenômeno de efeito físico, aí eles permitem que isso aconteça. Agora, quando é numa reunião que as pessoas estão ali para brincar, por exemplo, aí no espírito superior não vão de qualquer maneira, eles não vão, e aí o que vai acontecer ali é de acordo com a vontade dos espíritos brincalhões. E Deus permite isso justamente para poder, aquelas pessoas que estão levando a brincadeira, justamente para trazer um ensinamento para elas. Aqui se vocês estão querendo brincar, tem coisa séria, não é brincadeira, né? Então, isso acontece mesmo. Então, o que a gente tem que saber é que o meio influencia. O meio influenciando é por causa da intenção das pessoas. Então, está na segunda pergunta. Os espíritos superiores podem triunfar da má vontade do encarnado, que é do médium, né? Ou dos que o cercam? Podem, quando julgam conveniente. Quer dizer, ele quer trazer um ensinamento, acha que é útil, mesmo o pessoal estando brincando ou com má vontade, eles julgam que é interessante trazer algum tipo de ensinamento, mas muito mais conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Então, por exemplo, muitas vezes eles acham que é importante comunicar,
mesmo num lugar que não, que tem uma pessoa só ali de boa vontade, eles julgam que ali é importante. Aí, mesmo que o médium seja muito imperfeito, pode acontecer de permitir essa comunicação, mas aí é num caso específico, ele fala ali, ó, por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio. Por exemplo, vamos supor, reunião de materialização. Reunião de materialização é a reunião mais difícil de ser bem sucedida por completo. Por quê? Porque exige que todos os participantes estejam numa sintonia muito elevada e todos sintonizados ali na mesma intenção. Quando um só já destoa, ela não consegue ter o rendimento. Então, por exemplo, não sei se é no Missionários da Luz ou se é nos Domínios da Mediunidade, naqueles livros do André Luiz, que fala de uma reunião de materialização, ele ia materializar o espírito todinho, mas no final só conseguiu materializar uma garganta e falar. Ou teve outro também que só conseguiu materializar uma mão e distribuir flores, mas era para materializar o espírito inteiro. Mas por que não conseguiu? Tinha um cara que tinha bebido, estava com os estômago cheio de bebida, estava todo... Outra pessoa estava pensando não sei o que, estava pensando em outra coisa, outra foi com um pensamento de curiosidade, deixa eu ver como é que é. E normalmente, na época da codificação, existiam as reuniões de materialização para os cientistas sérios, igual William Crookes, que ele estudou as reuniões de materialização, ele fez o livro Fatos Espíritas, aí no livro tem lá as comprovações de materialização, então tinha um objetivo científico ali, né, de comprovação. Então, naquela época da codificação, acontecia muito materialização por conta da codificação. Agora que o objetivo do Espiritismo é o auxílio às pessoas para que elas possam progredir, aí o objetivo de uma reunião de materialização é para curar as pessoas, é para beneficiar as pessoas que estão ali, encarnadas ou desencarnadas. Então, se a pessoa não for com essa vontade de ajudar quem necessita, de contribuir para a cura das pessoas, aquela reunião não vai acontecer. O médium também, se o médium não estiver bem, se ele estiver desequilibrado, se não preparou bem para a reunião, ele não vai conseguir fornecer o ectoplasma. Por isso que ele fala que tem a imperfeição do médio e a imperfeição do meio. Só que vamos supor que essa reunião de materialização é muito importante acontecer. Aí eles fazem um esforço maior ainda para, mesmo que tenha essas pessoas contrárias, ou que seja consciente ou inconscientemente, eles consigam ajudar a fazer o objetivo que eles querem, mesmo que o meio não seja adequado ao que precisa. Mas então, eu só dei esse exemplo para a gente entender que o meio que a gente está falando seria justamente a intenção das pessoas e a sintonia delas. Então, uma reunião de materialização precisa estar todo mundo muito bem sintonizado e com o pensamento focado. Se a pessoa mudar o pensamento e pensar em outra coisa, ela já pode atrapalhar o rendimento da reunião. Então é interessante porque aí a gente foca nesse ponto que... Uma curiosidade, nessas reuniões, os médiuns, eles precisam necessariamente ser de algum efeito físico ou algo assim, ou qualquer médium? Assim, o médium, porque assim, nesse tipo de reunião, tem um médium que vai entrar numa sala, vai deitar, e esse médium tem que ser de efeito físico, que ele vai fornecer o ectoplasma dele, né, que seria o fluido vital. Os outros não, os outros têm que estar como se fosse na sustentação para manter aquele ambiente. Tem até uma situação interessante que eles estavam vendo que as pessoas estavam dispersando, aí eles materializaram uma caixinha de som e começou a tocar uma música para as pessoas poderem focar ali e não ficar distraindo o pensamento com outras coisas. Então,
Então, essa união das pessoas na sintonia é o que vai fazer o trabalho funcionar ou não. E o trabalho ser sério não, porque o Kardec sempre fala, e os espíritos também, que os espíritos superiores eles vão onde estão as reuniões sérias. Para que a reunião seja séria, os componentes têm que estar no mesmo objetivo, né? Depois vem a terceira pergunta. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. Então, eles não vão para reuniões fúteis, né? O que eles podem fazer é deixar que os espizometeiros vão e façam o que querem e pode assustar um ou outro e trazer, às vezes, uma lição para aquelas pessoas, mas muitas vezes as pessoas que estão ali com um objetivo fútil não está nem aí para o que vai acontecer, né? Então, mas Deus permite como uma forma de experiência para aquelas pessoas, porque assim, a gente tem a liberdade para fazer as escolhas, mas a gente está atrelado às consequências, né? Então, pode acontecer um monte de coisas nesse tipo de reunião fútil e pode não ser coisas boas, agradáveis, né? Porque vai ser espírito, né? Zombeteiro que vai estar ali, né? É claro que existe um limite, né? Deus não permite que os espíritos façam... existe um limite para a atuação deles, né? Então, Deus não vai permitir que aqueles espíritos, por exemplo, materialismo a faca e mata a pessoa, por exemplo, né? Mas pode assustar, pode ferir, situação de dar tapa, a pessoa levar tapa, levar empurrão. Então, isso é possível acontecer, sim. Então, ele fala assim, ele dá um outro exemplo, que é que primeiro a gente tem a reunião totalmente fútil, que é esse caso, tem a reunião totalmente séria, que é todo mundo sintonizado no bem, no trabalho, e tem uma outra situação, fala assim, ó, nos meios pouco instruídos. Então, vamos supor, aqueles médiuns não estudaram muito, ou então aquelas pessoas não têm muita consciência do que está fazendo, ou ali não tem bons médios, os médios ali são, por exemplo, são bem iniciantes, mas porque tem lugares que isso acontece, em vez de começar estudando, para já depois começar bem preparado, tem lugares que existem reuniões mediúnicas e todo mundo ali neófito, existe casos assim. Então, nessa situação, mas que tem sinceridade, mesmo que só tivesse instrumentos ruins, eles podem ir sim, porque o principal que eles atuam é quando há boa vontade. Então, às vezes ali as pessoas não têm o conhecimento, mas não é porque elas estão fazendo de má vontade, ou que está fazendo porque por curiosidade, porque elas têm a intenção de, às vezes, de ajudar, têm a intenção de melhorar, e só que elas não conhecem muito, e aí os espíritos acabam ajudando, porque tem boa vontade, né? Mas agora o problema é quando a gente sabe que a gente precisa ter conhecimento, estudar para poder trabalhar, e a gente quer trabalhar mesmo sem ter essa preparação, né? Aí é complicado. Mas o que mais atrapalha o médium, que a gente já conversou muito sobre isso, eu e o Andrés, é o medo. Inclusive foi uma pergunta que já fizeram para o Chico, se a pessoa tem medo, se ela deve desenvolver mediunidade. O Chico fala que não, que ela tem que estudar primeiro até ela conseguir superar o medo, porque quando você vai estudando, você vai vendo que é uma lei natural, que é uma situação natural, e a pessoa vai perdendo o medo, igual a Andressa morria de medo. Enquanto ela não perdeu o medo, ela não conseguiu trabalhar. Então, o medo é um problema, é um impeditivo. Aí, quando você vê que é um processo natural, aí você está com condição de começar. E eles estão e falam aqui, não vamos aos meios instruídos onde domina a ironia. Então, tá vendo que o fator que faz eles irem ou não irem é a intenção? Então, se tem sinceridade, mesmo que não seja o meio perfeito, eles vão.
Agora, se só tem futilidade e ironia, eles não vão. Mesmo que seja um meio onde tem muita instrução. Às vezes pode ser um meio que as pessoas já estudaram bastante, tem muito conhecimento, mas se ali tem a ironia, eles não vão, entendeu? Se a intenção não é boa, eles não vão. Em tais meios, né, onde tem essa ironia, é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos. Esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. Então, eles deixam que os espíritos dessa classe vão nessas reuniões. Por quê? Convém que aqueles que se orgulham da sua ciência sejam humilhados pelos espíritos menos instruídos e menos adiantados. Então, é uma forma até de expiação dessas pessoas. Não é porque, porque eu sou muito elevado, eu quero que apareça um espírito muito elevado para mim, né? O que vai acontecer? Não vai. Ele está com um orgulho, né? Ironia, não vai acontecer. E a quarta pergunta, que é a pergunta, para mim, que é a pergunta mais interessante dessa série, se é, porque às vezes a gente pensa assim, um centro espírita é totalmente protegido e o acesso é restrito aos espíritos inferiores. E não funciona exatamente assim, né? Por quê? Quando a gente entra para tomar o passe, por exemplo, a gente está no momento do passe, existe um bloqueio, existe uma proteção, existe. Igual a gente tinha comentado uma outra vez. Mas se a pessoa tiver com um pensamento totalmente disperso, talvez o espírito não consiga influenciar ali diretamente ele, mas ele também não vai receber as energias. Como se ele estivesse conectando lá fora. Como se tivesse, às vezes ele não consegue conectar, influenciar diretamente, o espírito não consegue por essas proteções, mas ele também não recebe aquilo que poderia receber, as bênçãos, o tratamento, entendeu? Agora vamos supor fora do trabalho de passe, vamos supor, ele está dentro da casa espírita, e só que ele está pensando numa situação X, aí sim ele pode ligar ao espírito, mesmo estando dentro da casa, né? Porque aí ele não está fazendo a parte dele de concentrar ali no objetivo que ele foi na casa espírita, né? Seja para estudar, para aprender, para ensinar, para receber tratamento, qualquer que seja o objetivo. Se ele ficar com o pensamento disperso, pensando em outras coisas, ele está conectado ali com aquele irmão. Só que existe sim a proteção. Por exemplo, na reunião de desobsessão, existe a proteção, é natural. Tanto que a obra do André Luiz tem várias obras que falam dessas proteções. Tem o próprio Mensageiros, tem o Ação e Reação, que fala das mansões, das fortalezas, que tem vários tipos de proteção, canhão. O André Luiz até pergunta, mas canhão? Como? Porque os espíritos inferiores, eles vão atacar mesmo, eles querem atacar, destruir, Tem os benfeitores que usam bastão de luz, de proteção. Ou os soldados, né, que protegem. E aí esses canhões, lógico que eles não matam os espíritos, mas eles jogam uma energia magnética assim, que repulsa, né? Ele vai longe e ele tem uma sensação de morte, o espírito. Então ele fica vários dias com aquela sensação de morte, então para eles é muito agoniante isso, ter uma sensação de morte. Aí esse tipo de situação afasta eles para não querer atacar mais. Entendeu? Isso me trouxe uma curiosidade no filme que a gente viu lá dos Mensageiros. O filho do médium lá, que tinha um vínculo com ele, né, de alguma coisa a resgatar, e ele rejeitou o filho. Então, os dois desencarnados já, o filho puxa uma arma e atira contra o pai. Nesse momento, ele sente, né, como ele mesmo tivesse atirado, ele ser ferido, e ele sente essa dor de morte, como se ele tivesse. Aí ele fica muito tempo se recuperando ali, assim, enfraquecido, o espírito, com uma arma que não era real. Porque assim, a arma ele pode materializar pelo pensamento, né? Eu quero matar ele. Aí às vezes ele não sabe como fazer, porque aí é questão do conhecimento. Se ele tiver o conhecimento, ele consegue pensar
e fazer materializar o objeto. Então, é possível sim. Aquela arma não é uma arma material, real, mas é real no mundo espiritual. Igual existem regiões, casas, igrejas, porque foram materializados ou por um ou por vários espíritos. Então, ela é real. E no plano espiritual o que acontece é o seguinte: aqui a ação e reação ela demora um pouquinho mais, porque tem um meio que faz o processo demorar um pouquinho para chegar. Então, por exemplo, se eu tenho um dia de raiva, a reação que vai acontecer, às vezes, é uma dor de cabeça, uma situação que logo passa. Mas se eu ficar muitos anos alimentando um rancor, uma raiva, vai me dar um câncer, porque aí demora alguns anos para reagir até o corpo, porque tem que passar da mente para o perispírito para o corpo, os reflexos. Já no plano espiritual, é instantâneo. Então, por exemplo, se eu vou lá e atiro numa pessoa, até aquilo ali causar uma lesão no meu perispírito, vai demorar aquilo ali acontecer. Entendeu? Às vezes só numa outra existência que eu vou, às vezes, resgatar aquilo ali. Seja com um problema no pulmão, uma coisa, né, que seja referente, porque não é exatamente eu fiz aquilo que eu vou pagar exatamente aquilo, mas eu vou resgatar algo que seja semelhante no aprendizado daquilo ali, entendeu? É como se feriu o perispírito. Sim, mas, por exemplo, não necessariamente eu vou ter que morrer ou ser ferido com uma bala no peito. Eu posso, por exemplo, sofrer numa encarnação seguinte um problema pulmonar, uma asma. O mal que você praticou aquela outra pessoa. Isso. E às vezes eu nem resgato, porque se eu fizer o bem, pode ser que até quita sem precisar passar, ou ameniza. Mas assim, o efeito demora, entendeu? Para a pessoa sentir na mesma vida, ela precisaria entrar num arrependimento e num remorso muito grande para poder aquela ferida ela conseguir ali se manifestar naquela mesma existência. Se ele tem um arrependimento e começa a fazer o bem, às vezes ele consegue até tirar aquilo ali. Agora, se ele não se arrepende, aí ele só vai começar a ter a oportunidade, às vezes, de retirar aquela lesão lá pra frente. Às vezes ele vai ficar sofrendo um tempão aquilo ali, com aquela lesão ali, no perispírito. Agora, no plano espiritual, é instantâneo, entendeu? Você aperta o gatilho, você já sente na hora ali o efeito. E já resgata na hora ali aquela situação. Né? O que eu achei estranho foi que os dois estavam desencarnados, né? E ele, através da intenção ali, ele conseguiu fazer um mal, né? Ele fez a si mesmo, no fim das contas, mas a intenção era fazer ao outro. Mesmo não sendo possível, não era possível que ele fizesse aquilo. Não era possível que ele matasse o outro, né? Mas aquela arma era real porque ele tinha intenção, então ele materializou aquela arma, ele realmente atirou, só que como a ação e reação é instantânea, aquele efeito volta para ele. Ele não chegou a ferir o outro não sentiu nada. Então, não chegou a ferir o outro, mas existem guerras no plano espiritual, inclusive eles ferem os outros irmãos, com espada, com canhão, com tiro, provavelmente é porque ele não acertou o tiro, entendeu? Então, ele não acertou e aí ele só recebeu a reação daquilo ali. Mas existe guerra no plano espiritual que inclusive um espírito fere o outro e fica um degladiando com o outro. E aí, por exemplo, um espírito começa a agredir o outro. Os dois vão se machucando, até ter... Aí não tem a morte, mas ele tem a sensação de um ferimento grave, uma sensação de um prostramento, de quase morte. E é possível de acontecer durante o sono a gente encontrar com o espírito que... É possível. E a gente se machucar diante disso, assim, numa briga? Então, que aí o nosso corpo,
ele recupera, né? Tem a recuperação do corpo, né? Mas no momento do sono, depende se a gente tem o merecimento de passar por aquilo, né? Mas pode acontecer sim. Inclusive, não tem casos que são que a ciência não desvenda, psicológicos, casos de cansaço que não acha causas, doenças. Então, que a nossa vida no plano espiritual, ela é muito ativa. Aí os espíritos falam que não sei se é no Voz do Grande Além ou se são os psicofones, que fala que a noite bem dormida depende do dia bem vivido. Se a gente teve um dia bom e depois preparou bem para dormir, com a leitura, com a oração, a gente vai ter uma noite de sono bom. Se a gente prepara durante o dia, a gente faz atitudes ruins, prejudica o outro, pensamentos ruins, alimentação espiritual ruim, não prepara para dormir, o que vai ter à noite? Né? Não quer dizer que vai ter violência de um contra o outro, mas pode ter qualquer outra coisa. Né? Mas o interessante é isso, no plano espiritual existe essa ação e reação instantânea e existem essas proteções no plano espiritual para evitar que tenha esse tipo de invasão, esse tipo de situação que ocorre no plano espiritual. E fala também lá no Mensageiros dos pensamentos deletérios que varrem de noite, que vai passando de noite assim, é como se fosse uma tempestade magnética, que eles têm que pegar e colocar proteção, você me fez lembrar, guardar para não afetar essa tempestade magnética. Tem um dos livros do André Luiz que fala que o umbral de tempo em tempo é varrido por fogo. Uma tempestade de fogo que passa assim. É um fogo purificador, né? Que vai... ele vai queimando os fluidos deletérios do espírito. Até o hospital espiritual que fica localizado, ele sai daquele ambiente para ter... acho que é entre a terra e o céu. Que tem esse... Ou no mundo maior, não sei os dois aí. Mas existe esse caso mesmo. Então, numa reunião de desobsessão, existe uma proteção. Existe, por exemplo, para não entrar, por exemplo, espírito que vai querer atrapalhar o trabalho. Porque espiritualmente existe toda uma organização de fila, de pessoas sendo tratadas. Então, existe um acesso restrito. Tanto que ele fala aqui, algumas vezes lhes é permitido assistir a elas. Então, o acesso é restrito. E aí, por exemplo, tem irmão que é importante comunicar, que é importante ele só ficar ouvindo, aí eles permitem a entrada, entendeu? Igual nos inúmeros livros de André Luiz também, né, que acho que nos Homens da Mediunidade fala, que eles permitem os irmãos entrar, e aí fica até com uma turma de espíritos assistindo a reunião, e só que eles não têm permissão para, como se eles ficassem em estado de choque, assim. Eles têm a entrada, igual fala aqui, como estouvados, como loucos, numa assembleia de gente ponderada. Então elas ficam meio que paralisadas e não conseguem fazer nada. Por causa dessa autoridade moral, né? Dessa vibração ali que... Porque o Chico, por exemplo, as pessoas que conviviam de perto com ele, eles contam, né? Que quando o Chico dava um olhar para elas, e um olhar assim mais, vamos dizer assim, como se estivesse chamando a atenção da pessoa, nossa, ela não conseguia nem falar nada, ela ficava paralisada, de tanto que é poderoso, o negócio é... Você imagina? Porque tinha situações que ele ficava bravo. Por exemplo, quando ele queria defender a doutrina, que alguém chegava e falava que queria fazer alguma coisa, que sabia que ia prejudicar a doutrina, ele ficava até, esmurrava a mesa, situações assim, que ele precisava mostrar uma energia diferente. Então ele tinha esses momentos. Então, eu não lembro direito qual era o caso, mas que a pessoa tinha perguntado para ele se podia fazer alguma coisa, aí ele falou assim que sim, que podia.
Aí a pessoa ia perguntar de novo, né, queria confirmar, e aí ele olhou com um olhar assim para ela assim, e na hora ela paralisou e não conseguiu nem falar mais, não conseguiu nem perguntar. Então tem essa autoridade moral, mas essa autoridade magnética. Igual Jesus, por exemplo, que a pessoa às vezes ia com intenção ruim, Jesus olhava para ela, a pessoa ficava paralisada, não conseguia fazer nada. Porque é um poder magnético muito forte. Já aconteceu no trabalho, tá tendo uma outra comunicação e eu querer falar ao mesmo tempo. Aí o benfeitor fala, agora não é o momento. Tipo uma advertência para mim, para mim ficar quieta. Já aconteceu. E como a gente ainda está em aprendizado, às vezes a gente precisa desse tipo de... A gente fala admoestação, né? Direto a gente fala essa palavra, que às vezes as pessoas falam que você tem que ser sempre brando e suave. E não é assim. Admoestação. Porque, como tem uma frase que fala assim, que a gente tem que ser bom, mas não bobo. A prudência a mansuetude das pombas e a prudência das serpentes. Então, temos certas situações, principalmente quando você está lidando com pessoas orgulhosas, pessoas que sabem o que é o certo, mas mesmo assim fazem de má vontade, aí a gente tem que ter uma reprimenda, observação crítica, de repreender, tá vendo? Conselho dado, aviso dado a alguém que fez alguma coisa errada, para que essa pessoa não cometa novamente o mesmo erro. Então é uma repreensão, mas é uma repreensão positiva. Existe uma repreensão positiva, igual o pai que educar o filho, às vezes tem que ser mais enérgico, né? Então isso acontece. Então os espíritos ficam paralisados por causa dessa autoridade magnética, né? Eu vou ler aqui para a gente finalizar. Fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Então isso é importante. Todos nós somos médiums, todos nós atraímos e repelimos. A todo momento nós estamos influenciando e sendo influenciados. Eles povoam o espaço. Temos-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Então isso fala no livro dos Espíritos, tem essa pergunta, né? Que os Espíritos nos influenciam e falam muito mais do que os imaginam, que de forma que eles estão o tempo todo ao nosso redor, ao nosso lado, e influenciando muito mais do que a gente imagina. A faculdade mediúnica em nada influi para isto. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Então, olha lá, a mediunidade é um meio de comunicação. Todos nós somos médiuns. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado ou degradado. Digo-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Consideremos agora o estado moral do nosso planeta e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que ordem são os espíritos que de preferência se reúnem no seio dele. Aí vem aquela observação que a gente sempre fala, que se fosse ficar só por conta dos espíritos que moram no planeta, o planeta ia ficar milhões de anos com aqueles espíritos imperfeitos dominando naquela situação. Então, por isso que tem que ter o ciclo de passagem do planeta para um outro estágio, e aí esses espíritos são degradados, porque aí você tem como se fosse uma melhora compulsória, porque aqueles que não querem, eles são degradados para um planeta primitivo, que ainda está começando, então já está nessa vibração mais atrasada,
e aí vai melhorando o ambiente, sem precisar fazer nada. E inclusive os espíritos mais trevosos já não estão aqui mais na Terra, desencarnados. Então sobraram poucos, porque a maioria já foi sendo degradada. Então você vai, naturalmente, você vai melhorando, ano a ano, você vai melhorando até chegar na regeneração, né? Mas de ano a ano a gente vai melhorando o estado vibratório do nosso planeta, por causa desse ciclo que está passando, né? Mas quando não está na passagem do ciclo, a gente vai olhar o planeta pela situação dos espíritos que estão ali, você já consegue saber, né? O que os espíritos que predominam a espiritualidade, né? Como é que é o estado deles, né? Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados com seus prazeres. Quais serão os espíritos que frequentemente os cercarão? Não serão de certo espíritos superiores, do mesmo modo que não seriam os nossos sábios e filósofos os que iriam passar o seu tempo em semelhante lugar. Isso é óbvio, né? Por exemplo, uma pessoa que está preocupada, por exemplo, em ajudar o próximo, por exemplo, um espírito que está com uma intenção elevada, ele vai fazer num ambiente, sei lá, de crime, né? Então, isso acontece tanto com encarnados quanto desencarnados. A gente vai num ambiente que a gente, né? Assim, onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta. Olha que interessante. Então não é só no centro espírita, entendeu, gente? Em qualquer lugar. A gente está ali no clube ali. Aí, qual que é a nossa sintonia ali naquele momento? Vamos supor que, estou querendo divertir, tal. Então vai ter aqueles espíritos que tem aquela mesma vontade, né? Que simpatiza com suas qualidades ou com seus defeitos, feita a abstração completa de toda a ideia de evocação. Então, a evocação nossa é natural. Por quê? Porque o tempo todo a gente tem uma assembleia de espíritos ao nosso redor e eles vão... E quem que fica conosco? Aqueles que sintonizam com a nossa... Admitamos agora que tais homens têm a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível, por meio de um intérprete, isto é, por um médium. Quais serão os que lhes responderão ao chamado? Evidentemente, os que os estão rodeando de muito perto, à espreita de uma ocasião para se comunicarem. Se numa assembleia fútil chamarem um espírito superior, este poderá vir e até proferir algumas palavras ponderosas, como um bom pastor que acode ao chamamento de suas ovelhas desgarradas. Porém, desde que não se veja compreendido nem ouvido, retira-se, como em seu lugar o faria qualquer de nós, ficando os outros com campo livre. Então, por exemplo, você está passando por um lugar, alguém chama, vem cá, explica aqui para mim não sei o que. Às vezes, por consideração de você tentar ajudar, você pode ir, né? Aí você vai lá, aí você começa a falar. Você vê que as pessoas ela não está levando a sério aquilo ali, você vai embora, você não vai ficar ali, né? Agora, se você vê que realmente eles se chamaram, que estão preocupados, que eles querem, aí você vai continuar ali, tentando ajudar de alguma forma. Da mesma forma. Quando Jesus enviou os discípulos em cada região para levar a palavra, e um deles perguntou, mas Cristo, e ali? Ali ainda não está no momento. Não está no Ele já sabia os lugares, né? Mas assim, novamente, é a intenção, né? Se eles veem que tem gente que está querendo aprender, eles podem até ir e falar algumas palavras, tentar, mas aí se ele vê que não está surtindo efeito, ele vai tentar uma vez, se vê que não está surtindo efeito, ele retira-se, né? Mas isso pode acontecer, porque às vezes nessa assembleia de gente fútil, tem uma ou duas que estão ali com uma intenção diferente, né? Aí eles podem ir lá fazer uma admoestação, como a gente viu, né? Chamar atenção, alertar. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada.
há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Então, não é só a atitude exterior, depende do que a pessoa está pensando, né? Depende do que o coração está sentindo. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes. Más condições de coração, né? Más condições morais, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Então pode ser um espírito que vai querer enganar, né? Falar que é um espírito superior e tal, né? Que a gente sabe que acontece também. Por aí se vê a influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência, entretanto, não é material, né? Ela não se exerce como pretenderam algumas pessoas quando ainda se não conhecia o mundo dos espíritos qual se conhece hoje, e antes que experiências mais concludentes houvessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é que essa opinião se reflita no espírito do médium, como no espelho. É que com os assistentes estão espíritos que lhes são simpáticos para o bem, tanto quanto para o mal, e que abundam nos seus modos de ver. Prova o fato de que, se tiverdes a força de atrair outros espíritos, que não os que vos cercam, o mesmo médium usará de linguagem absolutamente diversa e dirá coisas muito distanciadas das vossas ideias e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias pré-concebidas. Porque, igual eu falo, se tiver ideia pré-concebida, pode acontecer dos espíritos serem da mesma faixa evolutiva e justamente dando vazão para aquelas ideias que as pessoas têm, e não é um espírito elevado, né? Então, não pode ter ideias pré-concebidas. Se quiser uma condição melhor, né? Então tem que estar todos sintonizados, sentimentos puros e elevados, desejo de instruir, desejo de melhorar, sem ideias pré-concebidas. Por exemplo, pessoas que falam assim, eu queria receber, a pessoa fica pensando assim, nossa, eu queria receber comunicação do meu pai, da minha mãe. Ela não está contribuindo, entendeu? Com o trabalho. Porque se for ter uma comunicação assim, ela vai surgir naturalmente. Não precisa, porque muitas vezes isso acontece na reunião de desobsessão, de materialização. Então esse não é o objetivo para fim pessoal, entendeu? Ficar, eu queria uma comunicação do meu pai, ou de fulano. O objetivo é de ajudar as pessoas, né? Então é isso. Finalizamos a influência do meio. Depois, mediunidade nos animais. Essa lição é mais tranquila, né? Alguém ficou com alguma... No sentido geral, meio que óbvio tudo isso, né? O outro capítulo com isso, né? Liga Né? coisas. Eu falo assim, na questão do meio, né? A gente, mesmo se você não prestar atenção, desviar o olhar da parte espiritual, da espiritualidade. Você é uma pessoa tranquila, mas você está num meio onde ali o pessoal é violento, não sei o que, acaba que te leva, né? Você vai ficando também mais violento, mais agressivo, no meio de pessoas impacientes. Você que é uma pessoa paciente, você está ali no meio, você vai sendo levado por aquele meio também, né? O meio influencia, né? Assim, às vezes a pessoa ela já